suspensão de CNH e dívida. De vez em quando me fazem uma pergunta: Ed, se eu deixar de pagar uma dívida, o credor pode pedir em juízo a suspensão da minha carteira de motorista? A resposta é sim, pode. A suspensão da CNH é uma forma de coerção imposta ao devedor em casos extremos, quando se esgotarem os meios de se encontrar bens disponíveis para penhora dentro de uma ação de cobrança. Portanto, a suspensão da CNH ocorrerá depois de esgotados os meios processuais no tocante ao patrimônio do devedor, como contas bancárias, ações, imóveis, veículos, títulos e valores mobiliários. A suspensão da CNH implica o motorista deixar de dirigir por um determinado período de tempo, sendo essa medida adotada pelos juízes de primeira instância, sobretudo após vir à luz em 2023, julgado do STF na ação direta de inconstitucionalidade 5941 do Distrito Federal, de autoria do PT, que, em controle concentrado, autorizou o uso de medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de uma ordem judicial, incluindo aí a suspensão da CNH, devendo ser observados em cada caso concreto os princípios da dignidade humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. E por que tais restrições? Porque a adoção desse tipo de medida tem o caráter de excepcionalidade, por envolver o direito fundamental de ir e vir garantido no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. O artigo do Código de Processo Civil que tem servido de base à suspensão da CNH é o 139, inciso 4º. Ou seja, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O objetivo da suspensão do direito de dirigir é a efetividade do cumprimento das ordens judiciais, no sentido de entregar ao credor o que lhe é devido, garantindo desse modo o acesso à justiça, que é um princípio que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Em casos de grave ameaça ao direito de terceiros ou de indícios de ocultação de bens, demonstrada pela ostentação de alto padrão de vida pelo devedor, o STJ, no habeas corpus 428/553 de São Paulo, foi favorável à suspensão da CNH em decisão de 7 de dezembro de 2017, da autoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que firmou o seguinte: a imposição de medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotivo não tem o condão por si só de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção. A suspensão da CNH pode ser requerida pelo credor em juízo no tocante a qualquer espécie de dívida, mas quando atingir profissionais do volante como taxistas, Uber 99, choferes particulares, motoristas de caminhão, motoboys, cabe a alegação de dependência econômica da CNH para sustento próprio do devedor. Neste caso, a suspensão da CNH, por ser irrazoável e desproporcional, não poderá ser admitida. Qual é o prazo de suspensão da CNH?
A tendência nos processos que envolvam dívidas financeiras é o emprego do artigo 261, inciso 1 do Código Nacional de Trânsito, que prevê 6 meses a 1 ano. É preciso esclarecer que o fato do Código do Processo Civil admitir que o juiz imponha a suspensão da CNH, isso não implica a sua adoção generalizada. Primeiro porque a medida, para ser adotada, exige que o juiz intima previamente o titular do débito para quitá-lo ou apresentar coisas à penhora. Segundo, é necessário ficar provado no processo judicial que o devedor tem patrimônio disponível para satisfazer a obrigação a ele imposta. Portanto, o devedor, ao se manter inerte diante das tentativas de recebimento do débito, abre caminho para a perda momentânea da habilitação para dirigir. Cuidado, você, por exemplo, que resiste em pagar pensão alimentícia ou escorrega para não quitar danos materiais em acidentes de trânsito. Cuidado, porque ambas as situações possibilitam a adoção da medida extrapatrimonial de suspensão da CNH. Ainda é preciso dizer que falta a definição de balizas claras pela jurisprudência para a aplicação da medida, o que tem gerado decisões opostas, decisões díspares entre juízes relativas ao mesmo assunto. Por esse motivo, o tema 1137 está para ser analisado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, dentro do rito dos recursos repetitivos. Ou seja, o tribunal deverá definir se a pessoa com dívida pode ser submetida aos meios executivos atípicos como a suspensão da CNH. Também dentro do tema 1137, a Corte dará diretrizes de atuação dos magistrados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade quanto ao emprego da medida, concedendo mais segurança e previsibilidade judicante. Por fim, fiquem tranquilas as pessoas sem condições financeiras, porque eventual ordem de apreensão da CNH só acontecerá após a Justiça detectar sinais da existência de patrimônio, de bens em nome do devedor para satisfazer o compromisso. Você assistiu ao Soletrando Direito? Compartilhe o vídeo nas redes sociais para ajudar a consolidação do canal. Dê o seu like, dê o seu joinha, deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela audiência. Tchau!